E aí, aluninhos, tudo bom? Vamos hoje continuar nossas aulinhas aqui no Cardinho. Eu sei que a semaninha foi boa para relaxar, eu sei que ninguém foi adiantar dever, eu conheço, eu já fui aluno, pessoal, ainda sou, relaxa. Mas enfim, vamos lá agora continuar aqui a aceleração. A nova matéria, vamos agora finalmente deixar de fora aquele negócio de velocidade constante, MRU. Vamos agora para uma parada um pouco mais encorpada, uma parada um pouco mais de adulto. Vamos embora brincar com a aceleração. Primeiro vamos ver a aceleração tangencial. O que é a aceleração tangencial? E primeiro de tudo, o que é a aceleração? Vamos pensar o seguinte, ó, lá em 1500 chegou o Pedro Álvares Cabral e falou: cara, eu vou pisar no Brasil, vamos embora. Aí o cara entrou no barquinho. Aí na época do barquinho, né, pegou um motorzão, porque né, existia motor na época. Pegou um motorzão de um fusquinha e falou: mano, vamos embora. Taca ali a água. Aí chamou o brother dele e falou: aí Portugal, na moral, pega um radar aqui e a cada segundo você vê quanto é que é a velocidade. Já existia radar naquela época, né? Tipo, a PM parava todo o barquinho que encontrava no rio. Enfim. E aí, o que eles fizeram? O barquinho estava aqui em T igual a zero, ele partiu do repouso. Lembrando, o que significa partir do repouso? Velocidade inicial nula, ou seja, ele estava a 0 metros por segundo de velocidade no começo. Aí depois de um tempo, passado um segundo, você vê que ele está com alguma velocidade aleatória, mas você vê que ele percorreu 100 metros. Aí o que você deduz aqui? Bom, então nesse trecho aqui, a velocidade média entre os trechos de 0 a 1 segundos foi 100 metros por segundo, ou seja, 100 metros por segundo. Nossa, quer dizer então que é um barquinho que estava a 360 km por hora? É, rapaz, o português era feroz, mano. Mas enfim, um barquinho a 100 metros por segundo. Tá, óbvio que não, isso aqui é brincadeira, tá, pessoal? Não existia caravela que fosse tão rápido assim, pelo amor de Deus, tá? Por favor, tá? Mas enfim, isso aqui é uma ilustração. Mas enfim, aí chegou, o motor arrancou forte pra caramba, de forma que do 1 segundo para 2 segundos ele andou 300 metros. Aí se tu for calcular a velocidade média entre os instantes 1 e 2 segundos, você ia chegar ao quê? Que ia ser 300 metros por segundo, ou seja, 300 metros por segundo. Ou seja, era praticamente um barco tão rápido que quase alcançava a velocidade do som. Sim, isso já existia naquela época, obviamente, né? Os motores eram muito potentes. Tô brincando, tá? Pelo amor de Deus, mas enfim. Aí você percebeu uma parada, peraí. Aqui em um trecho, a velocidade dele era de 100 metros por segundo. A média, inclusive, né? Isso aqui é a velocidade média. E no outro trecho, a velocidade média dele era 300 metros por segundo. Aí você pensa, peraí, então a velocidade dele variou. Tudo bem que aqui a média variou, mas assim, se a média variou de um trecho para outro, é porque a velocidade a cada instante teve que variar em algum momento. Certo? A velocidade teve que variar. E aí que tá, o que fez essa velocidade variar? Chamamos de aceleração. Veja que o módulo da velocidade varia. Por que varia? Porque existe um negocinho chamado aceleração que faz a velocidade variar. Certo? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Então o que é a aceleração? É o agente que varia a velocidade ao longo do tempo. Certo? Ou seja, estou no instante 0 segundos. A velocidade está, sei lá, está a 0 metros por segundo. No instante 1 ela está a 10, no instante 2 ela está a 20, etc. Veja que a velocidade, eu não estou falando da posição, estou falando da velocidade. A taxa com a qual o corpo anda, certo? Então se o cara está, sei lá, 70 km por hora aqui no caminhãozão dele, está 70 por hora. Depois passou um tempo e ele foi para 80. Houve uma aceleração. Houve um agente que mudou o quão rápido ele está andando. A aceleração é o agente que muda o quão rápido um corpo anda. É basicamente isso. Tudo bem? Beleza. E aí que tá. E a aceleração, cara, não é algo tão trivial assim, não é algo tão fácil. A aceleração é um negócio que tem várias ramificações, tem várias definições diferentes. Por enquanto, vamos ver as mais fáceis, obviamente. Não vou tacar aqui para vocês, sei lá, aceleração de autógrafo de Hamilton, obviamente que não. Vamos começar pelo basicão, que é a aceleração escalar, também chamada de aceleração tangencial. A aceleração escalar é o agente que modifica o módulo da velocidade. Como assim? Lembra quando a gente falava antes que tinha uma trajetória muito loucona e tudo mais? E que em cada ponto tinha uma velocidade que, sei lá, podia ser 10 metros por segundo apontando para um lado, depois aqui eu podia ter uma que estava, sei lá, 30 metros por segundo apontando para baixo, etc. Então, a aceleração escalar ela vai mudar somente o número. Ou seja, vamos supor que aqui fosse 10 metros por segundo apontando para esse lado aqui, e aqui fosse 10 metros por segundo apontando para esse lado para cá.
se mantém a 10 metros por segundo, então a aceleração escalar não variou o módulo. O módulo, que é esse número aqui, que é o 10, não mudou. Se o módulo não mudou, então a aceleração nesse caso é zero. Nesse trecho é zero. Concorda comigo? A escalar, obviamente. Não a total, mas a escalar nesse caso é zero. Tudo bem? Então, vamos pegar alguns exemplos. Ó. Por exemplo, se eu tenho aqui um barquinho de papel no rio. Aqui. Um barquinho de papel em um rio. E eu conecto nele uma corda e começo a puxar essa corda com uma tração, né, que é uma força de corda, com uma força constante. Eu vou puxando ele de forma constante. Eu não dou uma, sei lá, não dou uma bruscada para ele vir para cá. E também não fico, sei lá, variando, vou puxar forte, puxar fraco, puxar forte. Não. Vou puxar ele meio que constantemente, sabe? Puxar ele de forma harmônica, de forma constante, com uma força constante. Bom, o que você vai verificar é que o barquinho, no começo, ele estava parado. Ou seja, como é que a gente fala que quando um objeto parte estando parado? Ele parte do repouso, ou seja, velocidade inicial sendo 0 metros por segundo. Você vai ver que em 1 segundo ele vai estar com uma velocidade depois de, por exemplo, um exemplo, 0,5 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo ele vai estar com uma velocidade de, por exemplo, 1 metro por segundo. E assim por diante. Ou seja, você vai ver o quê? Que a velocidade dele muda e mais, que o quanto ele anda a cada segundo muda. Porque vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Pensa o seguinte, ó. A gente sabe o quê? Que velocidade média é a razão do quanto ele anda pelo tempo que ele levou para andar aquele negócio, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse trechinho aqui. Ora, ele andou 100 metros em 1 segundo. Vamos lembrar? Velocidade média é o quanto ele andou pelo tempo que ele levou, certo? Podemos reescrever essa equação como sendo o quê? Se eu passar o ΔT multiplicando, eu tenho que o quanto ele anda é a velocidade média vezes o tempo que ele levou para andar. Concorda comigo? Então a velocidade aumenta, o quanto ele anda aqui também aumenta, e assim por diante, tudo bem? Outro exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um carrinho A e um carrinho B. Eles estão andando à mesma velocidade, 70 km por hora, 70 km por hora. Quanto tempo o carrinho A vai levar para ultrapassar o B? A resposta é, essa pergunta não faz sentido. O tempo que ele vai levar não existe, porque como ele está com a mesma velocidade, eles sempre vão estar distantes ao mesmo tempo. Pensa, vamos pensar assim, o carrinho A está aqui, o carrinho B está aqui, certo? Beleza, esse aqui está a 10 metros por segundo, esse aqui está a 10 metros por segundo. Aqui tem uma distância entre eles de, sei lá, eles estão a uma distância de 100 metros, por exemplo. Certo? Beleza, passa um segundo. Beleza, passa um segundo, esse cara aqui vai andar quanto? Vai andar 10 metros. Certo? Então aqui ele andou 10 metros. Só que o outro também, ele vai andar 10 metros, né? Se a velocidade dele a cada segundo é 10 metros, então ele vai andar mais 10 metros. Ora, se esse anda 10 e esse anda 10, então esse aqui, a distância entre os dois, se manteve 100 metros. Ou seja, eles nunca vão se encontrar, beleza? Só que acontece, se o carinha A imprimir em si mesmo, ele imprimir uma aceleração no carro, sei lá, não nulo, uma aceleração de, exemplo, 1 metro por segundo, ao quadrado, a velocidade dele vai aumentando, de forma que uma hora ele vai ser capaz de ultrapassar o carro B, como acontece isso daqui. Tanto é que aqui agora ele está com 120 km por hora. Tudo bem? Mais pra frente vamos ver outros tipos de aceleração, como a aceleração centrípeta, que é uma aceleração muito louca que não muda o módulo da aceleração, só muda a direção. Tipo, eu tenho uma velocidade para cá, uma velocidade para cá de 10 metros por segundo. Eu consigo colocar uma aceleração chamada de centrípeta, de forma que eu consigo fazer o vetor mudar para cá, sem alterar o módulo. Essa é a centrípeta. E a vetorial é como se fosse uma combinação das duas. Ela altera tanto o módulo quanto a direção. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Continuando aqui então. Vamos agora para a aceleração escalar média. O que é a aceleração escalar média? Bom, é a aceleração que na média vai variar a velocidade escalar. É a aceleração que na média muda o módulo da velocidade. Como assim? Vamos supor que eu tenho aqui um carrinho que está a 10 metros por segundo no instante zero. Tudo bem? Beleza. E beleza, passaram 10 segundos, ele está com 25 metros por segundo de velocidade. Passado mais alguns 5 segundos, ou seja, quando ele está no segundo 15, aqui, ele está com 50 metros por segundo. E com 50 segundos no total, ele está com 15 metros por segundo. Qual que seria a aceleração média no percurso inteiro? Antes disso, vamos pensar o seguinte, ó. Qual é a aceleração que ele está aqui? Bom, eu já digo para você, tá? Eu vou dizer para você, depois a gente vai chegar como é que se calcula isso daqui. Mas por hora só aceite que a aceleração dele aqui, ó, é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Nesse trecho daqui. Nesse trecho daqui,
a aceleração dele é de 5 metros por segundo ao quadrado. E qual é a aceleração dele aqui? Menos 1 metro por segundo ao quadrado. Eu tenho uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado negativo. Ou seja, a aceleração aqui não é constante. Não tem aceleração constante nesse percurso. Tudo bem? Mas é aí que está. Eu posso fazer o seguinte. Tudo bem, é um sistema muito complicado de você trabalhar. Por quê? Porque a aceleração está sempre mudando. Aí fica difícil de trabalhar com isso fisicamente. Então o que os físicos fazem? Eles inventam um negócio chamado aceleração escalar média, que é o que eu vou criar. Eu vou fazer uma aceleração constante, eu vou inventar uma aceleração constante que consiga descrever mais ou menos como é que o corpo está se movimentando. Mas no fundo é isso, é a aceleração que na média, entre o instante 0 e o instante 50, o corpo teve. Aqui a aceleração é uma, aqui é outra, aqui é outra, e todas são diferentes entre si. Mas eu vou fingir que ele fez esse movimento todo, do 0 ao 50, com uma aceleração única, que vai ser igual aqui, aqui e aqui. Pode parecer inútil, mas isso ajuda muito. Vamos ver aqui mais pra frente. Bom, como é que seria o cálculo dessa tal aceleração escalar média? É igualzinho à velocidade escalar média. Só que, claro, só muda umas coisinhas. O que a gente faz? Bom, a aceleração é aquilo que vai variar a velocidade. Concorda comigo? Beleza. Se é aquilo que vai variar a velocidade, ora, então, se eu quero calcular na média o quanto variou a velocidade, o que eu faço? Que nem a velocidade escalar média que a gente calculou nas aulas anteriores. Pego o final, tiro do inicial e divido pelo tempo. Simples assim. Vamos obter o que nesse caso? A taxa média com a qual a velocidade muda. A aceleração escalar média. É isso. Tudo bem? É assim que se calcula. Então, no caso, qual seria a aceleração escalar média? Aceleração escalar média entre o instante 0 e o instante 50 segundos. Seria a velocidade final, no instante 50 segundos, que é 15 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é 10 metros por segundo, dividido pelo tempo que ele levou, que é de 0 a 50 segundos, levou 50 segundos. Ou seja, a aceleração média entre o instante 0 e 50 é 15 menos 10, 5, sobre 50, que isso é o quê? 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1. Mas é que tá, 0,1 o quê? Lembremos que quando era velocidade, a gente fazia o quê? Era 15 metros por segundo, 20 metros por segundo. A aceleração também possui uma unidade, só que não é metro por segundo. Isso é unidade de velocidade. A aceleração não é velocidade. Então qual que é a unidade da aceleração? É importante a gente frisar que a aceleração, tal qual todas as grandezas físicas, a aceleração possui uma unidade no que a gente chama de SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. É uma organização internacional que padroniza as unidades de toda a grandeza física, de forma que todos os físicos possam falar a mesma língua. Então, no caso, porque senão vai ter um cara que, não, vou calcular isso aqui com centímetro por minuto ao quadrado, aí ninguém se entende, tem que ficar convertendo unidade, é um saco. Então, todo mundo se padroniza para ficar um pouco mais fácil, tudo bem? Aí temos o Sistema Internacional de Unidades. Mas enfim, qual é a aceleração? Qual é a unidade da aceleração no Sistema Internacional de Unidades? Bom, como a aceleração ela é definida como sendo a variação da velocidade pela variação do tempo, ou seja, é meio que velocidade por tempo, digamos assim, ora, então a unidade de aceleração, para ser coerente com as unidades com a qual ela está trabalhando, que é a unidade da velocidade e a unidade do tempo, ela tem que ter a unidade da seguinte maneira. Se a unidade da velocidade é metro por segundo, ora, então vamos pensar o seguinte. Então, a unidade da aceleração tem que ser a unidade de metro por segundo, que é a unidade da velocidade, dividido pela unidade do tempo, que é segundo. Ora, só que o que é metro por segundo sobre segundo? Vamos pensar um pouquinho? Lembra quando eu tenho, sei lá, por exemplo, eu quero vou dividir meio por 2. O que é meio por 2? Se eu pegar uma fração A sobre B e dividir por C, é a mesma coisa que eu pegar o A e dividir por B vezes C. Essa é a regra das frações, certo? Aqui isso é verdade, tanto é que aqui é 2 sobre 3 vezes 2, eu corto 2 aqui. Eu tenho 1/3, que é a metade de 2/3. Aqui eu tenho 1/4, que é metade de meio, e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Para a galera não achar estranho a unidade da aceleração. A unidade da aceleração quer dizer o quê? Eu tenho que pegar o metro por segundo e dividir por segundo. Só que lembra, regra de divisão de fração. Metro por segundo,
eu multiplico os denominadores. De forma que eu vou ter metro por segundo vezes segundo. Só que o que é metro por segundo vezes segundo? Metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração. O que ela quer dizer na realidade? Tipo, como assim metro por segundo ao quadrado? Coisa meio bizarra, né? Ela está querendo dizer o seguinte, que a aceleração varia a velocidade a cada segundo. Ela varia em, por exemplo, 10 metros por segundo por segundo. Estou querendo dizer o que aqui? A cada segundo eu vario a velocidade em 10 metros por segundo. Ou seja, eu vario em 10 metros por segundo a cada segundo. Melhor dizendo, vario em 10 metros por segundo. Ou seja, eu estou dividindo por segundo 2 vezes. E é por isso que aparece esse quadrado aqui embaixo. Tudo bem? E galera, cuidado, não vai dizer que a aceleração é em metro por segundo numa prova. Os caras tiram ponto sem dó, porque isso é considerado um erro grave. Você não pode deixar um erro assim, tá? Olimpíada não tem dó nessas coisas. Tem outras unidades? Tem. Se ao invés de colocasse metro por segundo aqui, eu colocasse quilômetro por hora a cada hora, eu teria quilômetro por hora quadrada. Se eu colocasse em centímetro por minuto a velocidade e quisesse ver como que ela varia a cada minuto, eu poderia ter centímetro por minuto ao quadrado. Ai, nossa, que coisa confusa. Tudo bem, esquece tudo que eu falei aqui. Só quero que você saiba que existem outras maneiras de você representar a aceleração. Qual que você vai usar? Cara, em 99,999% dos problemas, você vai usar essa unidade aqui.